Bom dia, hoje é terça-feira, 22 de setembro e está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você, telespectador da Band Nordeste, que nos acompanha aqui todas as manhãs no nosso Band Entrevista. Roberto, vamos aos destaques de hoje. Pois é, roupas mais caras é a principal matéria-prima que sofre aumento no valor. Eleitores idosos do Rio Grande do Norte representam mais de 18% da população. Candidaturas coletivas. Essa é uma das novidades nas eleições desse ano aqui no Rio Grande do Norte. E a nossa entrevista de hoje será com o diretor-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilson Barbosa. O Band Entrevista está no ar. As roupas podem ficar mais caras em breve e o motivo é o aumento do preço da principal matéria-prima, o algodão. O brasileiro sabe que às vezes é preciso fazer cortes para costurar uma boa saúde financeira. Ainda mais agora que a alta de preços ameaça mais um produto da nossa rotina, as roupas. No jeans, especificamente, a gente comprava o metro a R$ 27,00 antes da pandemia. E agora a gente precisou fazer a reposição desse tecido, a gente comprou ele a R$ 47,00. A explicação para o aumento está nas lavouras de algodão. O preço da matéria-prima para a produção de tecidos subiu cerca de 40% em relação à safra passada. Com problemas nas plantações dos Estados Unidos, a demanda para exportação deixou o algodão brasileiro mais valorizado. O nosso custo subiu muito, né? Então, o nosso custo está totalmente ligado ao dólar. Com a menor oferta no mercado interno, as pequenas empresas são as primeiras a sentir os efeitos. Quanto menor a empresa, mais dificuldade. O caixa dele normalmente é mais difícil, não tem jeito. Precisa repassar com o tempo, 20% a 30%, se não mais. Quem tem estoque consegue segurar o preço por mais tempo. Além disso, essa fábrica de Salvador promove ações de sustentabilidade como energia solar e aproveitamento da água da chuva para reduzir despesas. Está reduzindo também suas margens de lucro para não repassar isso para o cliente final. E a gente não sabe até quando a gente vai conseguir segurar o aumento de preço. Retomada de economia, você falar em aumentar preço é complicado, Roberto. Infelizmente isso vai acontecer porque é aquela história, nós somos produtores primários, a gente produz o algodão e o algodão é exportado. E aí quando a gente precisa da matéria-prima, a gente vai ter que importar. E essa importação faz com que o preço cresça substancialmente e a gente acabe perdendo competitividade. Sabe o que é que vai acontecer? A China vai tomar conta aqui vendendo roupa também para a gente aqui. Olha, a cada 5 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte, um é idoso, com mais de 60 anos de idade. Esse público representa mais de 18% dos potiguares, que poderão escolher candidatos a vereador e prefeito nas urnas. Essa tendência de envelhecimento observada entre os eleitores reflete o fenômeno da transição demográfica a que o Brasil está vivendo. Isso deve continuar até 2060, quando o Brasil deverá ter cerca de 30% de pessoas acima dos 60 anos. Por isso que tem que ter aí toda uma preocupação, não é, Roberto, com esse público, porque inclusive hoje a gente vai conversar com o presidente do TRE e vamos abordar isso, porque é um público que, mesmo não sendo obrigatório, mas gosta de ir lá, de praticar sua cidadania, de ir votar, de ir diariamente lá nos 2 turnos, de 2 em 2 anos, exercer sua cidadania e votar. Esse é um problema porque, inclusive, muita gente, até com menos idade, hoje está com um certo receio, devido à pandemia, para ir às urnas. Isso é um dos temas também que a gente aborda daqui a pouco com o presidente do tribunal, que é a possibilidade de aumentar o número de abstenção nesse pleito deste ano. Exatamente. Olha, Roberto, ainda falando sobre eleições, esse ano existe uma novidade a mais para os potiguares, que já foi até tema de entrevista aqui no nosso programa. São as candidaturas coletivas, grupos de pessoas que se reuniram para concorrer juntas a uma vaga na disputa eleitoral. Em Natal, as convenções partidárias encerradas nesta quarta-feira homologaram pelo menos 5 candidaturas coletivas para as eleições de 2020. 4 delas para o cargo de vereador e uma candidatura coletiva para a disputa majoritária, ou seja, concorrendo à prefeitura da capital potiguar.
Para o Executivo, Natal será a primeira capital a lançar essa chapa coletiva e temos como objetivo, nesta nova modalidade, nessa nova forma representativa, de poder despersonalizar a nossa política. O bacana do nosso projeto é que são várias pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes, profissões diferentes e que dominam o que estão falando. Tudo isso para dar mais representatividade e democracia para toda a população de Natal. Apesar dos partidos anunciarem um grupo de pessoas concorrendo para uma mesma vaga, na hora de registrar junto à Justiça Eleitoral, o que vale continua sendo a candidatura única. Esse grupo coletivo, ele escolhe um porta-voz, que esse porta-voz aqui vai funcionar como candidato para a Justiça Eleitoral. O partido requer a candidatura dele, apresenta a documentação dele, são analisadas as condições de elegibilidade, inelegibilidade, todas desse único candidato. Isso significa que na urna vão constar nome e foto apenas do candidato registrado. A secretária judiciária explica que, se eleita, somente essa pessoa será empossada no cargo e terá direito, por exemplo, à atuação, seja legislativa ou no executivo. E em caso de substituições, a ordem segue o que está vigente na lei. A candidatura para a gente ela é individual, certo? Então, caso ele se afaste, quem vai assumir é o suplente dele, mas não necessariamente será do grupo. Pode até ver 2 representantes do mesmo grupo que tenham sido candidatos e que tenham logrado êxito. Mas, no caso, saindo um, quem assume é o suplente da legenda, do partido, e não do grupo. Atualmente, uma proposta de emenda constitucional tramita na Câmara Federal para criar a possibilidade das candidaturas coletivas, mas só para os cargos do Legislativo. Já há registro desde as eleições de 2014. Isso vem evoluindo cada vez mais, até como uma forma nova de participação popular. Às vezes a gente quer participar mais ativamente da democracia, mas a gente não quer se expor sendo candidato, então a gente se agrega a uma proposta dessa. Então acredito que a legislação eleitoral possa evoluir, sim, para acobertar esse tipo de candidatura. É uma ideia boa, a gente sabe que é uma ideia que pode vingar, mas esses percalços que existem aí, eles vão continuar existindo até que a PEC passe. Por enquanto a PEC não passa. A gente conversou aqui até com um co-candidato, né, que é membro aí de um coletivo, que é o Amaury Júnior. O grande desafio é que existe, por exemplo, algumas candidaturas desse tipo que tem 10 pessoas fazendo parte dessa candidatura. Você imagina que, por exemplo, na Câmara Municipal você tem 13 cargos comissionados. Você vai botar esses 9, vai entrar um, e os 9 vão assumir cargos comissionados lá dentro. São coisas que precisa ter um certo entendimento. E aí, assim, tem um outro lado também que é positivo. Imagine que uma candidatura coletiva dessa ganhe força, se eleja, faça um grande trabalho à frente no Legislativo Municipal. Daqui a 2 anos, um desses co-candidatos passa a ser candidato numa nova coletiva e entra, por exemplo, para ser deputado. Então, há essa possibilidade. E sem sair, né? Você fica com o coletivo, ficaria com uma cadeira na Câmara Municipal e outra cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. É como a secretária do TRE falou, Judiciária falou, é uma forma aí de agregar mais pessoas, aquele que não quer se expor sendo candidato, é uma forma da participação popular no pleito, mas ainda não é efetivamente legal, então tem que se ter cuidado, porque quem manda e quem vai ter a caneta é apenas um candidato, Roberto. Exatamente. A perícia médica do INSS foi retomada a partir dessa semana em 5 agências do Estado. O primeiro dia de reabertura de parte das agências do INSS levou os assegurados às unidades em busca de atendimento, mas teve gente que acabou voltando para casa sem passar pela perícia médica. Seu Sebastião chegou cedo. Desde o dia 24, que é para mim vir aqui na perícia, aí estou sem receber dinheiro, sou pai de família, aí é isso que eu quero resolver isso aí. O que acontece é que muitos segurados estão tentando atendimento espontâneo, chega nas portas das agências e infelizmente a gente não pode atender,
porque isso faz parte da retomada gradual do protocolo que o INSS fez. Então, infelizmente, a gente não consegue atender esse segurado. As perícias médicas do INSS foram retomadas nesta segunda-feira nas unidades de Extremoz, Natal Norte, Nazaré, Parnamirim e Currais Novos. Para reduzir os riscos de transmissão da Covid-19, as agências foram adaptadas e estão seguindo um protocolo de segurança. Todas as pessoas terão que usar máscara, álcool gel e medir a temperatura ao entrar. Hoje a gente voltou o serviço com a perícia médica e estamos oferecendo um total de 7 serviços, que seriam cumprimento de exigência, apresentação de defesa, justificação administrativa, justificação judicial, avaliação social, reabilitação e perícia médica. Para realizar o agendamento, basta acessar os canais remotos ou plataforma do INSS. Esse atendimento está sendo realizado de 7 às 13, mas se o segurado tiver alguma perícia marcada à tarde, é porque naquela agência deve ter perícia no turno vespertino. Então, ele tem que observar bem o horário de agendamento que ele tem e, assim, só compareça na agência se realmente agendar previamente. A gente não está fazendo o que a gente chama de atendimento espontâneo. O agendamento é realizado através dos canais remotos, 135, a plataforma do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. A maior preocupação, Roberto, é a demanda reprimida. É isso que faz as pessoas, na ânsia de querer resolver logo um problema, ir até a agência do INSS sem ser agendado, porque o agendamento às vezes demora E o próprio aplicativo teve algumas instabilidades. Agora já está resolvido, mas a gente tem que pegar e lembrar as pessoas que precisam utilizar uma agência da Previdência, entre no aplicativo, vá lá no aplicativo e faça seu agendamento que você será atendido. Se você for até a agência sem fazer o agendamento, você vai voltar da porta. Olha, cientistas encontraram indícios de vida em Vênus. Mas calma, ainda não dá para fazer as malas. Os habitantes seriam apenas micróbios. Um dos maiores mistérios da humanidade pode estar mais perto do fim. Existe vida fora da Terra? Uma descoberta surpreendente em Vênus indica que sim, podemos não ser os únicos seres vivos a habitar o universo. Pesquisadores da Universidade de Cardiff, no país de Gales, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, encontraram evidências da presença de um gás chamado fosfina na superfície do segundo planeta mais próximo ao Sol. Fosfina é um gás incolor altamente tóxico. Aqui na Terra, ele é produzido apenas por micro-organismos, que não necessitam de oxigênio para sobreviver. Até hoje, os pesquisadores não conseguiram encontrar outra forma de produzir a fosfina, a não ser por meio desses seres vivos. A descoberta foi feita por meio de um telescópio no Chile, que conseguiu capturar imagens que mostram uma concentração de 20 partículas de fosfina em 1 bilhão. A cientista Jane Graves, que lidera os trabalhos, diz que é difícil saber ao certo quem seria esse misterioso habitante de Vênus. Nós estamos falando, se é que existe, de um organismo unicelular, mas seria provavelmente muito diferente de qualquer coisa na Terra. Então pode ser algo que nós não vamos reconhecer tão facilmente. Mesmo com a euforia causada pela descoberta, cientistas não têm certeza absoluta de que a fosfina em Vênus seja produzida por algum ser vivo. Pesquisadores explicam que uma outra reação química completamente desconhecida pode ser a origem para o aparecimento do gás. E que, por isso, a investigação vai continuar. Vênus é considerado o irmão gêmeo da Terra. Os dois são planetas rochosos com tamanho parecido que nasceram há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Astrônomos acreditam que num passado distante, Vênus já foi um mundo habitável com oceanos. Até que o efeito estufa, um fenômeno muito conhecido por nós terráqueos, o transformou em um inferno de 460 graus Celsius. O professor de astronomia da USP, Roberto Costa, explica que por causa das altas temperaturas, a possibilidade de se encontrar vida em Vênus parecia improvável. Quando a gente fala
para o público em geral em extraterrestre, o sujeito já pensa na nave que vem lá e posa em cima do prédio da ONU em Nova York. A maior probabilidade de encontrar um ET não é uma nave espacial pousar na Terra, é encontrar uma bactéria. Eu tenho certeza que os projetistas de sondas para que exploram outros planetas do Sistema Solar, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, eles estão arrancando os cabelos, porque as apostas estavam em Marte, ou nas luas de Júpiter, ou mesmo nas luas de Saturno. Ninguém apostava em Vênus. Aí nós vamos agora a um rápido intervalo comercial, a gente volta em um minutinho, não sai daí. De volta com o nosso Band Entrevista e, como eu anunciei, já recebendo aqui nos estúdios da Band o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo e Roberto, estou aqui à disposição de vocês. Presidente, tudo pronto, tudo definido para o pleito do dia 15? Pronto não, definido sim. Digo pronto não porque ainda estamos em procedimento. Inclusive hoje iniciamos de manhã, ainda vamos encerrar toda uma maratona de treinamento com todos os mesários e funcionários envolvidos nessas eleições. E aí a participação nesse evento envolveu todo o Rio Grande do Norte? Todo o Rio Grande do Norte. Inclusive a abertura foi feita por mim, que sou o presidente, com a participação do desembargador Cláudio Santos, que é o vice e corregedor, a diretora-geral da nossa secretaria, toda a assessoria e também os integrantes das diversas zonas do Estado. Foi um evento para preparar esses funcionários, para passar informações técnicas? Correto. Esse evento visou isso, dar algumas instruções para que nós possamos enfrentar uma eleição que não deixa de ser complicada, mas ela tem suas qualidades também. E vamos fazer o possível para que o eleitor do Rio Grande do Norte se sinta seguro em todos os sentidos, tanto na parte de segurança pública quanto na parte de saúde. Isso é o que nós temos como preocupação. Presidente, esse ano a gente é uma eleição atípica em função da pandemia, mudou o prazo, o dia da eleição, 45 dias depois praticamente. Não vai ter biometria, mas como é que vai ser o uso, por exemplo, do teclado na hora do eleitor votar? Essa eleição, como você falou, ela é sui generis. Não vai ter a biometria por razões de saúde também, preocupação. Imagine cada eleitor que entrasse para a gente higienizar, oferecendo segurança, seria uma coisa fora do comum. O eleitor deve conduzir sua caneta de tinta azul ou preta para assinar e ter a segurança dele. E vai ser, digamos assim, um tipo de eleição mista. Mas os cuidados estão sendo tomados, a distância nas filas, antecipamos 1 hora para o começo e, no todo, 1 hora a mais para que todos possam votar. Haverá uma preferência para os idosos. Evidentemente, me perguntam, e se chegar uma sessão que não tenha idosos para votar, ficam as demais pessoas à espera? Não. A instrução é no sentido de que, não tendo idoso, o mais jovem vote. Desembargador, nós noticiamos no primeiro bloco do programa hoje justamente esse número de idosos, né? 1 a cada 5 eleitores aqui no Rio Grande do Norte são idosos. E aí essa seria também minha pergunta, como é que o TRE está vendo e o que influencia na prática, no dia da eleição, esse número de idosos? Ele vai ter de se identificar, né? Nós não temos nenhuma obrigação de saber. Mas, identificado, ele tem preferência. E a gente apela também para o bom senso dos demais eleitores, no sentido de respeitar aquela pessoa de idade. Muitos até nem precisam mais votar, já cumpriu sua obrigação, mas tem um prazer. A eleição no Brasil tem esse lado assim, de envolvimento, né? Comprometimento. É o exercício da democracia, né? Algo que contagia todo mundo. Não vai haver problema nenhum. A única dificuldade que a gente está tendo e imaginando, cuidando até, é a distância. Vai ter alguma filazinha, sobretudo nas cidades maiores como Natal, Mossoró, Caicó, e a gente não vai ter uma fita métrica para conferir. Espera-se que as pessoas tenham um bom senso, vai ser a lei maior nessas eleições, é a lei do bom senso, no sentido de reconhecer aquela distância para que todos possamos votar com segurança, tanto para o eleitor como para os mesários, aqueles que vão participar do trabalho, que é um trabalho muito vasto. Doutor Gilson, o Tribunal Superior Eleitoral estava discutindo a possibilidade de não cobrar multa esse ano, ou seja,
desobrigar em parte o eleitor de ir votar. Até porque muita gente, com medo da pandemia, não vai sair de casa, vai ficar em casa. Quando Rodrigo falou aqui que 20% do eleitorado do Rio Grande do Norte é idoso, e a gente sempre teve uma abstenção em torno de 23%, 25%, começa a se imaginar que esse ano vai ter uma abstenção muito maior. Tem alguma novidade em relação a essa história da desobrigação do voto? Ainda não, Roberto. Eu tive há 3 dias atrás, aliás, na sexta-feira, contato com o senhor ministro Barroso, e nada foi aventado. Até se perguntou, ele achou que era muito cedo ainda, vai ver. Ainda haverá muita reunião daqui para lá e vai ter, por parte do TSE, quem tem poder para dirimir qualquer dúvida quanto a isso. No momento, as regras são as mesmas. Agora, se vocês me permitem, essa eleição tem uma característica, é uma eleição municipal, é o juiz eleitoral, é a zona eleitoral o órgão que tem maior apresentação. O TRE entra aí dando subsídio, no sentido também de assessorar, fornecer aqueles dados que algumas zonas do interior, pela distância e pela precariedade, não está tão assistida quanto uma zona de Parnamirim, ou de Natal mesmo, nesse sentido. Agora, as regras gerais todas são emanadas do TSE, tanto que esse treinamento de hoje, nós recebemos o material e estamos repassando para os servidores de todo o Estado. Desembargador Gilson, uma eleição atípica, como a gente já falou, e uma campanha eleitoral atípica diante de uma pandemia onde as aglomerações têm que ser evitadas, onde você não pode ter grandes reuniões em lugares pequenos. Como é que vai ser a atuação do TRE frente a essas regras nesse período eleitoral? A atuação do TRE, como eu disse, é subsidiária porque a competência primeira é do juízo eleitoral. É uma eleição municipal. Mas na hora em que o juiz pedir um apoio, um assessoramento, o tribunal está bem equipado para chegar presente. Agora, é difícil, é humanamente impossível ter um controle de 100%. Ninguém espera isso, porque não existe. No interior, agora, principalmente, né? Sobretudo no interior. Lá é que as convenções deu até um pouco já o retrato disso, né? Vocês estão percebendo isso. Mas eu acredito que as pessoas estão bem mais ilustradas. Há um fenômeno aí que não vi ninguém tocar, mas eu vou dizer. Hoje há faculdade em quase todo o estado. Se chega em qualquer cidadezinha tem um curso de ciências humanas ou outro, faz com que essas pessoas fiquem melhor e leve para casa esses ensinamentos, não só profissionais, mas do ponto de vista educacional, e passem a se comportar melhor. Agora, a campanha mesmo tem essa euforia, como eu disse, é um segundo carnaval, no sentido de que a aglomeração, a gente... Então não vai ter, por parte do TRE ou do TSE, nenhum tipo de novidade em proibição de comícios, caminhadas? Vão ter. A sugestão, não é sugestão, a determinação maior do TSE é no sentido de que obedeçamos às regras de segurança de saúde, tanto expedidas pelo Estado quanto pelos municípios. O Supremo decidiu que quem tem primeira tarefa aí é os municípios, depois o Estado. Isso vai ser obedecido. A gente vai cumprir isso aí. Agora, tem todo um grupo de profissionais que trabalham nisso. Ministério Público, os partidos, os candidatos. Porque na hora que um candidato fiscaliza o outro, ele está, de alguma maneira, contribuindo. E eu espero que as pessoas usem aquela lei que eu já disse algumas vezes aqui, bom senso. O bom senso é quem vai ajudar tudo. E o Rio Grande do Norte precisa mostrar no cenário brasileiro que é um estado pequeno, pobre, do Nordeste, mas que também dá uma demonstração de civismo. É isso que esperamos. Desembargador, como é que o senhor vê essa quantidade enorme de candidatos, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo? Só em Natal, por exemplo, são 14 candidatos a prefeito. Você vai a qualquer cidade do interior, tem 5, 6 candidatos a prefeito. Como é que o senhor vê isso? O dobro, né? O dobro do ano passado. Isso é verdade. Da eleição passada, isso é verdade. Mas a gente sabe também que nós temos o maior congresso do mundo. Nem os Estados Unidos, que é a nação economicamente mais possante, tem tanto parlamentar quanto tem o Brasil. Nós somos uma nação das coisas grandes. Temos o maior tribunal do mundo, que é de São Paulo, e assim por diante. É algo cultural. Eu acredito que no futuro deverá haver uma reforma político-administrativa no sentido de deixar essa situação mais consentânea e de acordo com as nossas necessidades. Realmente há um
um exagero no número. Mas é democracia. E se é da vontade do povo, o judiciário vai fazer respeitar essa vontade. Presidente, como é que o tribunal vai atuar na fiscalização dessa campanha? Geralmente, se tem um aplicativo e se tem uma postura muito incisiva do tribunal para punir, para evitar aí, a compra do voto, para evitar as irregularidades eleitorais. Não podemos impedir, porque não temos como. Se alguém souber da forma, diga que a justiça recebe. Todavia, haverá um esforço grande, generalizado, não somente do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público, dos partidos, dos próprios candidatos. Quando um fiscaliza o outro, está contribuindo para que, se não consegue ter um controle maior, que se amenize os exageros nesse sentido. Democracia é participação da maioria em uma festa do povo. Desembargador Gilson, na última eleição municipal, houve uma série de denúncias através do Pardal, que é o aplicativo que o tribunal disponibiliza para a população em geral, e que eu ouvi de alguns juízes eleitorais que, infelizmente, a quantidade grande de denúncias e a falta de pessoal para analisar, muitas dessas denúncias caducaram, porque quando foram ser vistas, já tinha passado a eleição. Há algum procedimento esse ano que vai minorar, pelo menos, as denúncias poderão ser analisadas com uma rapidez? Acho difícil, porque nesse aspecto não evoluiu nada. O contrário, nós teríamos até lançamento que não vai haver mais no sentido de voto, e a pandemia tem uma influência fortíssima. Isso aí vai nos brecar de alguma maneira. Mas acredito que essa participação, as pessoas não estão mais como eram antigamente. Aquele acirramento, eu não acredito que vai haver tanto, não. Diminuirá, com certeza. Será que com o aumento do número de candidatos, hoje a gente tem um número de candidatos a vereador, principalmente, aqui em Natal, por exemplo, que é muito superior devido às nominatas agora serem partidárias e não termos mais a questão das coligações para proporcionar. Complementando, as nominatas vão se tornar mais justas as eleições? Olha, veja bem, ninguém pode impedir que alguém seja candidato. Se preencher os requisitos da lei, será candidato, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que o próprio povo vai selecionando, e é quem deve selecionar mesmo. Não há lei perfeita, não há estrutura de órgão nenhum para controlar isso. Veja bem, o Constituinte e o legislador deu ao Poder Judiciário a exclusividade desse controle. Por quê? Porque o Executivo tem interesse de fazer seus candidatos. O Legislativo também. Vem o Judiciário que, pelo menos teoricamente, é o poder mais neutro para fazer isso. Agora, eu repito sempre, não haverá uma democracia em profundidade enquanto nós não tivermos uma educação em profundidade também. Educação no sentido genérico. Isso é o que nós achamos. Agora, haverá todo esforço, o Judiciário está empenhado. Agora mesmo eu saí de uma reunião e volto para ela, em que todos os servidores que vão trabalhar nessas eleições estão empenhados, comprometidos com a lisura e com a fidelidade das urnas. O Judiciário vai usar todos os instrumentos legais disponíveis para que se atinja isso e, assim atingindo, nós tenhamos uma democracia forte e transparente e a vontade do povo seja expressa. Vereador Gilson, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Band Entrevista, deixando nossas câmeras à sua disposição para que o senhor convoque a população, passando essa tranquilidade, a ir votar no pleito do dia 15 de novembro. Eu agradeço a Rodrigo, ao Roberto, a gentileza com que me tratam. Eu estarei sempre disposto a vir aqui, em qualquer outro canal. Agora, é o povo que vai mostrar o que é que tem e quem quer. O Judiciário vai só fazer valer a vontade popular. Que todos compareçam no dia da eleição, leve sua máscara, todas as normas e regras de segurança sanitária serão obedecidas, é uma recomendação expressa do TSE e nós faremos todo o esforço, e que cada um ajude o outro quando, de repente, o entusiasmo anime alguém a ir além do que deve, tem uma retaguardazinha para o bem de todos. Democracia é isto. A gente agradece a participação aqui do Dr. Gilson e diz que o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 6h30 da manhã. Mas não sai daí que a Band continua com sua programação normal. Até amanhã a todos.